Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nos encontrando para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos falar um pouco de biotecnologia, alguns produtos agropecuários, o avanço da fronteira e essa questão da degradação ambiental. Já sabe até o que eu vou falar, né? O mundo gira é porque nós teremos a nossa aula de geografia e nós iremos falar, certo? Sobre a sequência didática número 8, ainda continuamos e iremos tentar alcançar esses objetivos. Boa parte do conteúdo dessa aula encontra-se no livro, aquilo que tiver fora eu vou mandar, vou colocar as fontes direitinho. E aí vamos falar sobre biotecnologia. A gente já comentou alguma coisa sobre a Revolução Verde, que foi essa introdução da tecnologia para uma maior produtividade, mas biotecnologia é a integração indústria e pesquisa, certo? Provocando aí uma revolução, introduzindo cada vez mais tecnologias de ponta na agropecuária. O objetivo principal é a produção, é a produtividade, né? Nem a produção, é a produtividade, é a eficiência. A biotecnologia, ela consiste no desenvolvimento de técnicas para a utilização do material biológico na indústria. Então, é muita pesquisa, gente. Não pense vocês que quando você come lá o seu arroz, feijão e ovo frito ou cozido, eu adoro isso aí, mas ali tem uma gama de pesquisa, de desenvolvimento para ter aquele arroz, para ter aquele feijão e para ter aquele ovo também consistente. E para ter pesquisa é aquele negócio, tem que estudar, tem que investir, e aí você investindo, nem sempre esse investimento ele é rápido, aliás, a pesquisa não é rápida para você ter um retorno desse investimento, mas os grandes países pensam sempre lá na frente, cada vez mais buscando mentes brilhantes para desenvolver essas técnicas, ou melhor, desenvolver as tecnologias e depois vender as tecnologias, fazendo que os outros países paguem os royalties em virtude, né, fruto do seu gasto em pesquisa. É assim que funciona o mundo. E aí, pessoal, vamos lá. Como é que se chega nessa qualidade, né? Usando engenharia genética. Cada vez mais, isso começou principalmente na década de 90, essa questão da engenharia genética, e através de muito conhecimento na área de microbiologia, bioquímica, química, informática, matemática, certo? Então, quando a gente trabalha biotecnologia na agricultura, não é só aquela coisa, vou lá, vou ficar observando o clima, qual o melhor momento, é com chuva, é sem chuva, é quando está ventando, é quando não está ventando. Não, esse período já passou. É lógico que isso é importante, mas existe tecnologia para pensar nisso aí. Não precisa mais o agricultor ficar olhando. Isso já está escrito, já está pesquisado. Na verdade, o que o agricultor quer? Ele quer plantar, certo? E ele quer colher e quer vender, né? E vender bem. Só que nesse meio existe o quê? Existe a tecnologia. E às vezes o agricultor fica muito dependente dessa tecnologia. O Brasil é dependente. A gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre isso. E aí para quê? Para a produção de alimentos, para medicamentos. Então, muitos dos nossos medicamentos vêm
da região rural, né? As substâncias que são importantes, as substâncias originais, vêm de onde? Vêm da agricultura, vêm da zona rural. Os pesticidas também, todos desenvolvidos na zona rural, com a agricultura, e no cultivo de alimentos, né? Produção de alimentos e no cultivo de alimentos. Você cultiva, você sabe que o cultivo ele serve também para outras atividades, né? Biocombustível, ração de animal, né? Tudo isso que eu já falei anteriormente. E aí, pessoal, o pessoal usando essa biotecnologia, existe a seleção de semente. Não é qualquer semente que é vendida para produzir. A gente já viu isso aí na Revolução Verde. E existe também, né, a pesquisa, não só das plantas, mas dos animais também. Aqui na nossa direita, a gente vê aqui, e ficou bastante conhecido na época no meio da década de 90, a Dolly, né, a ovelha Dolly, e só se falava na ovelha Dolly, que clonaram a ovelha. Eu botei aqui uma reportagem que eu achei, né, já tem 20 anos, mas já tem tempo que já tem 20 anos, já tem uns 2 anos, porque a ovelha Dolly foi um sucesso, uma revolução, e isso tem a ver com a agropecuária, né, de animais mais resistentes, com animais com mais produção de carne, mais produção de leite, um leite mais com certas substâncias. Então é isso. A biotecnologia são essas transformações realizadas para a nossa alimentação também. E aqui eu levantei, essa reportagem é de 2017, então eu lembro muito bem, nos idos lá de 96, 97, né, quando o cientista conseguiu clonar, a ovelha Dolly é uma ovelha, né, clonada, nossa, foi um sucesso danado. E separei também aqui muito das coisas que o nosso palestrante lá na Feira de Ciências falou, né, que ele faz a pesquisa baseado nas pragas de uma certa cultura, um certo cultivo. E aí ele tem que estudar os insetos para que ele desenvolva um pesticida natural, sem impactar o meio ambiente, sem ter agrotóxico, mas ele tem que estudar. E com isso, através do genoma, criando cristais, que podem ser até introduzidos na própria planta do milho. Vai lá o gafanhoto, come, né, a folha, e ele ingere esses cristais na folha. Você não precisa ficar irrigando. A própria semente já vem com essa substância. E aí faz o controle das pragas em certos cultivos. Então, para isso serve a biotecnologia na agricultura. E aí vem aquela coisa que hoje é muito debatido, uns são a favor, outros são contra, mas na verdade é o que está alimentando hoje. Nem todos, né? Mas está alimentando todos. É uma intervenção humana nos ciclos vegetativo e animal, né, que é movida por interesses produtivos e já tem sido praticado durante os séculos. Lógico que, ultimamente, nos últimos 30 anos, com muito mais tecnologia, mas isso já foi feito há vários anos. Os nossos bois e vacas atuais, eles nem sempre tiveram essa forma. Eles eram dos aurochs, eram animais mais resistentes, eles não eram animais dóceis, levava mais tempo para a domesticação e
através de cruzamentos genéticos, de um animal com o outro, a vaca, né, o nosso boi, que faz aquele churrasco delicioso, tomou essa forma desse animal, mais dócil, mais suculento, que agora também tem voltado para o leite. Então, isso não essa forma de cruzamento, essa seleção dirigida, não é uma coisa nova. O ser humano já vem praticando há muito tempo. Antes de uma forma mais natural, agora de uma forma mais tecnológica. E aí, no século XX, desenvolveu-se o conceito de transgenia. O que será isso? Vamos dar uma olhadinha? Transgenia é uma manipulação mais avançada que inclui a transferência e a modificação controlada de genes. Quando o boi se transformou do auroch para o boi, houve realmente uma modificação pelo gene, mas foi pelo cruzamento de raças. Agora não, você pode pegar os genes, incluir num outro animal e ele já sair com uma certa característica dentro do corpo dele, produzindo certos hormônios ou produzindo certas bactérias que serão utilizadas pelo ser humano de alguma forma. Então, a transgenia, ela vem com essa capa de modificação, dessa manipulação mais avançada. Por que mais avançada? Porque tem que ter tecnologia, tem que ter estudos bem específicos e bem detalhados, onde precisa de um maquinário, mas de um instrumentário necessário, microscópicos potentes e vários outros instrumentos com muita tecnologia para chegar nessa capacidade de você manipular os genes. Eu coloco aqui, né, uma forma de como foi feito, né, um tipo de planta, uma mostarda selvagem, e que serviu para outras plantas que a gente acaba comendo, né? Couve-flor, né? Brócolis, nossa, eu adoro brócolis, é bom comer brócolis saudável. Couve, esse aqui já nunca vi, né? Couve bruxelas também nunca vi. Repolho, quando um repolhinho, numa sopinha, fica muito bom, hein? Mas você veja que são plantas modificadas através de incorporação de DNA ou plantação, algumas foram misturadas com sementes e elas vão sendo modificadas. Então, genes especiais, tanto de animais como vegetais, né? Retirados ou incorporados ao DNA. E aí vai fazendo essa mudança, ou vai ficando mais resistente, ou vai ficando mais forte, produzindo cada vez mais, para que não haja, vou botar entre parênteses, fome, né? Vamos continuar aqui. Alguns aspectos positivos, outros aspectos negativos. Então, como eu falei, essa questão dos alimentos transgênicos é muito conflituoso. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, vamos lá. O aspecto positivo é que tem um elevado índice de produtividade. Através das pesquisas, vão aumentando cada vez mais a resistência do organismo, da planta, do animal, e ele consegue ter uma produtividade melhor. Redução de uso de agrotóxicos, porque você vai manipulando o gene, ele já vem com aquela proteção, vou botar entre aspas, tá? Proteção, ele já vem com aquela resistência. Às vezes tem plantas e tem cultivos que não tem muita água, então ele já vem com essa resistência à seca, de pouca água, e aí você consegue produzir. Agressões ambientais, criação de planta mais resistente a vírus, fungos, a insetos, já comentamos sobre isso, né? Uma possibilidade de criação de vacinas comestíveis, você pode até
criar uma vacina e introduzir dentro de alguma planta, de algum animal que a gente consome e com isso você vai ganhando a imunidade. Tem muita gente que é contra isso, tem muita gente que é a favor disso. E eu particularmente desconheço isso aqui, mas dá para fazer. Frutos com maior valor nutricional. Você pode misturar o valor nutricional de outras frutas e aí fica uma fruta muito mais nutricional. Agora, se isso faz bem ou mal, eu não sei, tá? Mas que tem essa possibilidade, existe sim, já tem frutas assim também. Plantas adaptadas a diversos ambientes, como eu falei, às vezes a planta precisa de muita água e esse ambiente não tem, e você modifica ela geneticamente. Agora, o que vai acontecer se você consome isso? Será que vai modificar você também? Então, isso é uma das grandes críticas daqueles que não confiam. E aí eu coloco aqui, falta de conclusões confiáveis sobre os eventuais impactos ambientais em cultivo em grande escala. E aí, quando eu falo impacto ambiental, a gente se insere nessa aí, tá? Agora, também, ninguém sabe se você bota uma planta que precisa de muita água e que agora ela não precisa tanto, será que isso vai mudar o bioma, né? A relação do cultivo com o solo, será que tem algum impacto? Então ainda falta muitos estudos e talvez a gente só vá saber disso aí daqui a alguns anos lá na frente. Espero que não tenha nenhuma consequência, mas se tiver, aí vai ser também uma consequência muito grave, né? Então a gente não sabe como fazer. Eu sempre comento com vocês que tudo é muito difícil. Além de ter por trás grandes organismos industriais envolvidos, como é que você vai fazer uma população mundial cada vez maior? Então você tem que produzir cada vez mais. Como é que você vai produzir se você não inserir tecnologia dentro desses cultivos? E nós sabemos que cada vez mais o nosso ambiente está se transformando, nem sempre para melhor, né? Isso aqui é uma das grandes coisas que o pessoal reclama muito, a gente vai ver daqui a pouco, que é a dependência dos agricultores a grandes indústrias. Porque, como tem tecnologia, essa tecnologia ela é muito reservada a poucas pessoas conhecem e tem mais coisa também pela frente que eu vou falar com vocês. Efeitos negativos na saúde dos consumidores e dos agricultores. Então, tem alguns pensadores, alguns cientistas que debatem que essa gama de doenças que aparecem hoje na nossa sociedade moderna, muitas delas vêm da gente ingerir, né, esses produtos e você vai ingerindo, vai comendo um pouquinho e vai ficando alguma coisa dentro do seu corpo que acaba se transformando e gerando essas doenças. E aí, como eu falei, tem muito capital investido em pesquisa, principalmente pelas grandes empresas. E como é que elas retornam? Retornam através de royalties. Isso é mais importante, né? Os royalties. É por isso, teve uma aluna, umas 2, 3 aulas atrás, ela me perguntou, professor, por que os alimentos são mais baratos do que os produtos manufaturados? Porque até os alimentos, eles são produzidos em função desses produtos manufaturados, né? Então tem muita pesquisa, tem muita empresa, muita tecnologia, e aí vende essas sementes que tem um componente chamado Terminator. Tem nada a ver com Arnold Schwarzenegger, né? O Exterminador. Vamos ver o que é esse
Terminator. É um componente que gera plantas estéreis, incapazes de produzir novas sementes. Produz lá o cereal, o milho, mas aí o agricultor ele não consegue pegar aquela semente daquela plantação linda que ele fez, porque ele comprou as sementes de uma certa empresa, teve uma produtividade muito grande, mas a semente não vai gerar o mesmo tipo de produção. Né? Aliás, não vai gerar nada. Então as empresas fazem isso e com isso acabam tendo a dependência, certo? O agricultor fica dependente de oligopólios formados por gigantes do setor, grandes empresas. Vamos lembrar o que é oligopólios, hein? Importante essa palavra aqui, oligopólios. E aí, pessoal, a produção e a comercialização dos produtos agropecuários, eles são controlados por empresas transnacionais. Eles que acabam influenciando as leis, né, de forma a beneficiar eles. Então, precisa abrir mais a lei para que vários produtos sejam transgênicos. Existe o lobby, isso não é uma coisa restrita ao Brasil, em todo o mundo, esse lobby, nas democracias, nas ditaduras, em todos os lugares. Tá? Então, é um lobby muito grande dessas empresas, que elas atuam em cima, principalmente, dos agentes políticos de cada país, para transformar e cada vez mais introduzir as suas tecnologias nas produção de alimento. E aí a gente vai ver uma coisa legal. As empresas transnacionais, as chamadas gigantes da genética, controlam 60% do mercado mundial de semente e 3/4 global de pesticidas. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal? Então tem a Monsanto e a Dow, né, que é a dos Estados Unidos, são grandes empresas fortíssimas. Tem a Syngenta da Suíça, tem a DuPont da França, tem a Bayer e a BASF da Alemanha, certo? Aqui eu mostro essa questão do transgênico. Quais são os transgênicos liberados aqui no Brasil? Tem milho, tem o feijão, tem a soja, certo? Vamos aqui marcar aqui direitinho, ó, milho. Deixa eu mudar aqui para amarelo para ficar bonitinho. O algodão, a soja e o feijão. Vocês vejam quais são as empresas que atuam aqui no mercado brasileiro. Então temos a Monsanto, a Dow, a Bayer, a Syngenta. Nós temos também, aí eu tenho que destacar, a nossa Embrapa, que é uma empresa governamental que faz um trabalho sensacional aqui no nosso país. Agora, qual é o problema da Embrapa? Quando você coloca, ela tem uma atuação bem restrita, que é aqui no nosso território. E ela vai de encontro aos interesses dessas grandes transnacionais. E às vezes, pessoal, essas transnacionais, elas não querem uma empresa nacional atrapalhando o comércio dela. Então, como é que você detona a Embrapa? É você criando problemas para o governo, é você criando menos investimento para o governo, criando uma instabilidade política, porque aí os investimentos saem, o governo fica descapitalizado em termos de dinheiro, e aí faz menos pesquisa, certo? E aí é onde entra essas grandes empresas. Então, espero que vocês percebam que às vezes algumas coisas acontecem, não é à toa. Existem interesses dessas grandes empresas para instabilizar cada vez mais o Brasil,
Porque o Brasil é um país que tem um potencial agropecuário muito grande e nós já falamos isso. E a empresa Embrapa, ela também tem um trabalho muito grande. Lógico que em termos de tecnologia, às vezes, nós ficamos para trás. Mas eu sempre falo, nós temos que começar. Nem que a gente invente a roda novamente, mas que a gente saiba fazer a roda e aí depois a roda ela vai criando outras coisas. Às vezes o brasileiro, mas a roda já foi criada, para que eu quero criar a roda? É porque você tem que ter o conhecimento da tecnologia. Isso é importante. Tá? Principais atividades agrícolas no nosso país. Então a soja é hoje o carro-chefe da nossa produção agropecuária, a soja, a cana-de-açúcar, o milho, o café, que já foi o primeiro, hoje já não é tanto, mas é importante, e outros. E aqui eu separei do outro lado, aí vocês veem que às vezes a gente nem conhece a cidade, mas tem cidades que são importantes, né? Cidades do interior, que às vezes Sorriso, olha aí, né? Outras cidades também, que têm uma importância enorme na nossa vida e você às vezes nem se dá conta que essas cidades têm um impacto muito grande na nossa produção agrícola. Lógico, tem os problemas ambientais, o desmatamento é o primeiro deles e é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Como eu já falei, como fazer? População crescendo, temos que alimentar, porque a gente não consegue alimentar todo mundo, não porque falta comida, é porque a comida às vezes tem uma outra destinação. As queimadas, então são as técnicas, também tem a questão da estrutura fundiária, que nós iremos estudar mais à frente, técnicas rudimentares, então os agricultores não têm esse acesso, acabam fazendo isso aí e acaba impactando cada vez mais o nosso ambiente. Utilização de agrotóxicos, inseticidas e herbicidas, e aí eu separo essa foto, a gente olha aqui esse agricultor, eu não sei nem o que ele está usando, mas se for um produto altamente tóxico, veja que ele não está devidamente protegido, né? A mão para fora, a cabeça sem, né, nenhum equipamento de proteção. Isso acaba acarretando vários problemas para os nossos agricultores. Fora isso, a contaminação, né, do nosso solo, lençol freático e mudança do solo, das águas da chuva, que cada vez transportam agrotóxico para os rios e aí causando contaminação. Então essa questão da utilização de agrotóxico é muito complicado. Na pecuária também tem a questão do gasto hídrico. Isso é muito complicado também. Eu lembro que quando Brasília, há uns 3, 4 anos atrás, agora eu nem lembro, porque já faz tanto tempo que eu nem lembro, mas eu lembro a dificuldade, né, de você viver num racionamento de água, um dia sim, um dia não, em lugares aqui em Brasília que ficava até 2 dias, teve impacto até aqui no colégio, a questão de água, só para vocês saberem, e também, né, é um dos problemas ambientais do campo, porque a agropecuária, a pecuária, e pela forma que ela é feita, ela consome muita água e intensifica também com isso o aquecimento global, né, através dos gases, das fezes dos animais, da utilização da água. É muito complicado isso aí, pessoal. Então, eu aumentei aqui essa figura, é bom vocês darem uma olhadinha como é que impacta, né? Até aqui a pegada hídrica do boi, não está no livro, né? Peguei aqui
da Universidade Federal da Bahia. É muito interessante. E com isso, pessoal, nós chegamos aí ao final da nossa 39ª aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tudo de bom aí para vocês.